E aí, galera Cruz Maltina? Chegou a hora de mais um vídeo recheado de informações quentes sobre o nosso amado Vascão. Mas antes de começarmos, não esqueçam de se inscrever no canal e dar aquela força com o like, hein? Vamos lá conferir as últimas notícias fresquinhas do nosso amado clube. A derrota do Vasco por 3-2 para o Corinthians em São Januário foi um balde de água fria para a torcida, que, após a histórica goleada contra o Santos, aguardava uma reação mais convincente da equipe no Campeonato Brasileiro. O time comandado por Fernando Diniz não conseguiu manter o nível de intensidade e a organização tática que havia mostrado no triunfo sobre o Peixe e foi dominado ao longo de boa parte do jogo. O Corinthians, com a direção de Dorival Júnior, mostrou-se mais eficiente e soube explorar as fragilidades do sistema defensivo vascaíno. O time carioca teve dificuldades tanto na construção das jogadas quanto na proteção da sua defesa, especialmente após o empate obtido com o gol de pênalti de Vegetti, o que parecia ter reacendido a esperança. No entanto, o Vasco falhou em reagir da maneira necessária para virar o jogo. O primeiro tempo foi uma amostra clara do que o Vasco tem enfrentado ao longo da competição, dificuldades em pressionar o adversário e em conseguir manter a posse de bola com qualidade. O Corinthians, desde o apito inicial, se impôs fisicamente e tecnicamente, pressionando as saídas de bola do Vasco e criando boas oportunidades pelos lados do campo, principalmente com Matheus Bidu e Mateuzinho. O gol de Maicon aos 20 minutos foi consequência direta de uma defesa mal posicionada e de uma falha coletiva. Após o gol, o Vasco até tentou reagir com algumas chegadas de Felipe Coutinho e Ryan, mas a eficiência do time paulista em se defender e explorar os contra-ataques dificultou o desenvolvimento das jogadas criadas pelos donos da casa. No segundo tempo, o Vasco voltou com um semblante um pouco mais agressivo, mas sem conseguir ser consistente. A equipe teve algum poder de reação, principalmente após a marcação do pênalti de André Ramalho sobre Vegetti, que empatou a partida. No entanto, a tranquilidade do Corinthians para retomar a liderança logo em seguida, com o gol de Guinegão após um chute de Garro, novamente expôs a falta de maturidade do Vasco para se impor quando a partida se apertava. A defesa do Vasco, que mais uma vez se mostrou vulnerável nas jogadas aéreas e na transição defensiva, cedeu espaço para que o Corinthians fizesse o 2-1 e, em seguida, o 3-1, com um cabeceio de Gustavo Henrique aos 40 minutos. O Vasco até teve algumas chances no fim, incluindo uma bola na trave de Ryan, mas o descontrole e a falta de precisão nas finalizações impediram uma reviravolta. Apesar de ter mostrado alguma reação no final da partida, com o gol de Ryan nos acréscimos, o Vasco foi incapaz de equilibrar a balança contra um time mais bem estruturado e focado. O time carioca mais uma vez não conseguiu encontrar soluções para os problemas que têm sido uma constante durante o campeonato. As falhas na defesa continuam sendo o principal ponto de preocupação, já que o time sofre gols em momentos cruciais da partida, algo que tem sido uma preocupação constante para Fernando Diniz. Além disso, o Vasco tem mostrado dificuldades em dominar as partidas, principalmente quando enfrenta times com maior posse de bola e capacidade de controle de jogo, como o Corinthians. As falhas defensivas e a falta de uma construção ofensiva mais eficiente são elementos que precisam ser corrigidos urgentemente para evitar maiores complicações na tabela. Com a derrota, o Vasco se viu mais perto da zona de rebaixamento, o que traz um peso extra à sequência da competição. A vitória de equipes como Juventude e Vitória pode colocar o Vasco na zona de risco ao fim da rodada, e isso representa um alerta para todos no clube. O time, que vinha de uma grande vitória contra o Santos, não conseguiu traduzir a confiança conquistada em campo e, ao contrário, viu sua situação se complicar ainda mais. O resultado negativo evidenciou as fragilidades que o Vasco precisa corrigir rapidamente se quiser garantir sua permanência na Série A e, acima de tudo, evitar a queda para a segunda divisão. As dificuldades parecem se intensificar, e a pressão sobre jogadores e comissão técnica aumenta a cada rodada. A próxima partida, contra o Botafogo, pela Copa do Brasil, será um momento crucial para o Vasco. A equipe precisa se reencontrar, recuperar a confiança e, principalmente, corrigir os erros que têm sido recorrentes. O Clássico Carioca será uma excelente oportunidade para que o time mostre a sua força e capacidade de recuperação, além de ser uma chance de reagir de maneira decisiva. A torcida vascaína, que viu sua equipe se reerguer em momentos difíceis ao longo da história, espera uma postura mais firme e organizada dentro de campo. Agora, mais do que nunca, a união entre jogadores e torcida será fundamental para dar ao clube o suporte necessário para superar os desafios e garantir um futuro no Campeonato Brasileiro. A torcida do Vasco, conhecida por sua paixão e lealdade, precisa acreditar que o time tem potencial para se recuperar, mas também exige mais entrega e qualidade nos jogos decisivos. Não é hora de desespero, mas sim de uma mobilização geral para que a equipe consiga superar as dificuldades e seguir na luta pela permanência na elite do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro está muito equilibrado e, embora o Vasco tenha mostrado seu valor em alguns momentos, é preciso mais consistência e menos erros individuais.
O próximo jogo será uma verdadeira prova de fogo, onde a capacidade de reagir e a força mental da equipe serão postas à prova. É hora de mostrar que o Vasco pode, sim, superar os desafios e dar à sua torcida o que ela tanto espera, vitórias e um futuro promissor na Série A. Antes de seguirmos, se curtir o vídeo, deixa um like e ativa o sininho no canal do Casaca News para não perder nada novo, tá? Continuando. Torcida vascaína, sabemos que a derrota por 3-2 para o Corinthians foi frustrante, especialmente depois da grande expectativa criada após a goleada contra o Santos. O time começou o jogo com um grande peso sobre os ombros, tentando manter o ritmo positivo, mas, infelizmente, o desempenho não foi o esperado. O Vasco pareceu não conseguir reagir à pressão imposta pelo Corinthians, que se mostrou mais organizado e eficiente, controlando as ações de maneira clara. Em momentos cruciais da partida, a defesa vacilou e permitiu que o time paulista explorasse os pontos fracos. E aí fica a pergunta, onde o time errou? O que faltou para que o Vasco conseguisse fazer uma reação mais efetiva e não deixasse o Corinthians controlar a partida? As substituições realizadas por Fernando Diniz também têm gerado bastante discussão. O técnico promoveu mudanças com a entrada de Vegetti, Barros e outros jogadores, mas essas alterações não conseguiram mexer de forma significativa no jogo. A equipe parecia ter um pouco mais de dinâmica no início do segundo tempo, mas a reviravolta que muitos esperavam não aconteceu. A questão é, essas substituições foram as mais certas? Talvez, Diniz devesse ter apostado em outras peças ou ajustado mais a formação tática durante o decorrer do jogo. A entrada de Vegetti até foi uma tentativa válida, mas será que o ataque do Vasco não poderia ter sido mais agressivo com outras alternativas em campo? Além disso, a postura do Vasco em São Januário tem sido uma preocupação recorrente. Apesar de estar em casa, o time não tem conseguido se impor e mostrar a força que a torcida espera. Nos primeiros 45 minutos, o time não soube como se defender de forma eficiente, quando teve a posse de bola, foi incapaz de pressionar o adversário de maneira efetiva. O que será que está faltando? Será que o time precisa de mais entrosamento ou de uma postura mais agressiva desde o início? Muitos torcedores têm se perguntado se a defesa precisa de reforços ou se a equipe precisa de mais entrosamento, principalmente no meio de campo, para fazer a transição entre defesa e ataque de forma mais rápida e precisa. Essa é uma dúvida que precisa ser resolvida com urgência para que o time não se perca na sequência do campeonato. Agora, olhando para o futuro, com o clássico contra o Botafogo na Copa do Brasil se aproximando, a torcida precisa continuar apoiando, mas também exigindo mais comprometimento. A competição é um reflexo daquilo que o time pode entregar em grandes jogos, e vencer um clássico pode ser a chave para retomar a confiança e engatar uma sequência de bons resultados. O Vasco tem qualidade no elenco, mas é preciso muito mais do que isso para sair dessa situação delicada no Campeonato Brasileiro. A torcida precisa acreditar no time, apoiar, mas também cobrar os jogadores para que eles mostrem o seu melhor nos próximos desafios. Afinal, o campeonato está longe de ser definido, e o Vasco ainda pode crescer. A pergunta é, o time vai conseguir superar as dificuldades e fazer o que a torcida espera, ou a sequência de resultados ruins continuará? Todo dia tem novidade do Vasco. Se inscreve no canal e dá um like para continuar sabendo de tudo. Comenta o que você acha nas notícias, isso ajuda muito o Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.